Ora, mais uma vez, cá estamos nós para o terceiro webinar de hoje e também do último dia do primeiro Congresso do Mar. Houve aqui uma transição muito rápida entre o webinar anterior, que estava a ser muito interessante, mas que infelizmente tivemos que terminar para dar início ao webinar das 22. As pessoas neste momento estão em transição entre um webinar e o outro, portanto estão a entrar. Vamos aguardar aqui um bocadinho e antes de apresentar o orador de hoje, vamos só fazer aqui uma reflexão. Portanto, estamos quase a chegar ao fim deste primeiro Congresso do Mar, pelo menos o primeiro Congresso do Mar online e organizado pela Treino Mar. Acho que fizemos um bocadinho demos um belíssimo contributo para a náutica de recreio e para as pessoas interessadas pelos assuntos do mar ao longo destes 3 dias. Está previsto que o Sr. Ministro do Mar venha encerrar este webinar às 22h50. Portanto, o tempo que vamos ter com o Nuno Vasco Rodrigues é até às 22h50. E depois entra o Sr. Ministro para fazer o encerramento. Nós, no passado, já tivemos 2 webinars com o Nuno Sá. Eu soube da existência do Nuno Sá através daquele programa que passou na televisão, Mar Sem Fronteiras. E na altura estava a ver o filme e pensei assim, este tipo era bestial para vir falar num jantar da Treino Mar ou num webinar da Treino Mar. E depois contactei-o e convidei-o e ele veio a um dos nossos webinars e depois convidei de novo. E o Nuno não conheço, nunca vi o Nuno pessoalmente, mas foi-me recomendado pelo Nuno Sá, que está atualmente no Quénia, está neste momento no Quénia a fazer mergulho, penso eu. Portanto, temos aqui o Nuno que nos vai mostrar o seu trabalho e que eu, como todos os espectadores, vamos ficar a conhecer, certamente que será um trabalho muito bom e uma experiência muito boa. Não vamos fazer aquele tempo de espera de 5 minutos. Portanto, neste momento já temos 129 pessoas ligadas. São 22h02. O tempo é pouco e vamos arrancar diretamente com o webinar. Então, boa noite, Nuno Vasco Rodrigues. Muito obrigado por teres acedido tão rapidamente e tão em cima da hora a este convite. Deixa-me também acrescentar que este congresso foi organizado em muito pouco tempo. Portanto, foi quando soubemos que Portugal ia ter uma semana mais recatada neste início do ano, surgiu a ideia de se fazer este congresso e depois, com praticamente uma semana de antecedência, então começámos a fazer os contactos e telefonemas. Nuno, boa noite. Olá, Fernando. Tu, melhor do que ninguém, és pessoa para te apresentares, porque eu não te posso apresentar porque nós não nos conhecemos. Com certeza. Então, gostaria antes de mais de agradecer o convite da Treino Mar para estar aqui, enfim, e falar um pouco do que é o que tem sido o meu trabalho. A minha formação é como biólogo marinho. Eu trabalhei essencialmente como investigador científico, portanto, durante vários anos. Tenho 40. E trabalhei durante muito tempo em investigação. Continuo a fazer alguma investigação, mas a determinada altura cruzou-se com a prática da investigação. Enfim, faço mergulho desde há mais de 20 anos que faço mergulho, com bastante regularidade, e a determinada altura surgiu-me um projeto entre a investigação científica e, enfim, um bocadinho de comunicação de ciência que eu vou fazendo, a hipótese de começar no mergulho a catalogar algumas espécies. Portanto, isto foi por ocasião de um guia de espécies que eu publiquei depois em 2008, e quando estava a fazer este guia, que foi um guia de espécies submarinas aqui da Reserva das Berlengas, só eu trabalho em Peniche. Começaste a mergulhar com que idade? Talvez com 18 anos, por volta disso. Mergulho de garrafa, não é? Sim. Ok. E então comecei a fazer alguns registros fotográficos com uma câmara que havia aqui na universidade e que estava assim meio abandonada, e eu comecei a fazer alguns registros para, digamos, alimentar este guia no qual eu estava a trabalhar. E assim surgiu a fotografia como uma ferramenta de trabalho e de comunicação,
e portanto foi o meu primeiro trabalho em fotografia foi para este livro. Desde aí já publiquei outros livros e tenho usado cada vez mais a fotografia como uma forma de comunicação e tendo em vista sempre a conservação marinha. Tem sido muito esse o meu foco do trabalho nos últimos anos. E, portanto, é mais ou menos isso que eu trago aqui hoje e que eu me proponho partilhar convosco. Um pouco enfim, das minhas experiências e algumas histórias que, de certo modo, me fizeram voltar a minha lente e registar, e que eu agora trago aqui e vou tentar contar um bocadinho de cada uma delas. Acho que são histórias interessantes ligadas ao oceano. Portanto, ok, Então, Fernando, a qualquer altura que queiras interromper, está mais que à vontade e isto é mais giro se for assim interativo. Tem sido esse o registro, Nuno. Ótimo, eu também prefiro. E portanto, perguntas, vou ver também aqui as perguntas da plateia. Portanto. Ok, vamos embora então. Pronto, como eu disse, vou falar aqui um pouco do que tem sido o meu trabalho como fotógrafo, enfim, o que chamamos de fotógrafo de conservação. Portanto, tudo começou, como eu disse há pouco, no arquipélago das Berlengas, portanto, no ano provavelmente 2006, 2007, quando eu fazia o meu primeiro livro, portanto, o guia de espécies submarinas, que abordava precisamente as espécies existentes na Ilha das Berlengas e, portanto, comecei aqui a usar a fotografia. E eu lembro-me que quando comecei a partilhar algumas das imagens que ia fazendo com alguns colegas e amigos, de ver a surpresa deles pela diversidade de cores e de formas que existiam nas nossas águas, porque, enfim, nós temos sempre a ideia que os peixes aqui são... Os peixes e as formas disso são tudo assim um bocadinho cinzentos, não é? Quando vamos à praça temos ideia de uns peixes assim muito cinzentões e pouca vida e pouca cor, mas de facto nada está mais longe da verdade. Nós temos uma biodiversidade tremenda, enfim, aqui à nossa porta e por vezes é preciso, enfim, poder estar perto dela e poder fazer estes registros e poder partilhar. Foi aí que eu comecei a perceber o poder que a fotografia tinha em termos de conservação. E lembro-me que uma das primeiras imagens que eu fiz e que lembro-me que me intrigou foi esta, que foi feita por volta dessa altura, em 2007. Eu lembro-me que fotografei isto, que eu não sabia exatamente o que é que isto era, e imediatamente entrei em contacto com vários colegas cientistas e que trabalhavam essencialmente, enfim, na parte de taxonomia, portanto, identificação de espécies e nomenclatura. E eu lembro-me que ao fim de 3, 4 dias lá obtive uma resposta e dizendo que isto se tratava de uma anémona. Isto não é a típica anémona que nós conhecemos, que vivem normalmente associadas às rochas e com os tentáculos. É uma anémona diferente. É uma anémona que, para além enfim, do seu aspecto ser diferente, é típica de zonas tropicais. E, portanto, este animal estava aqui, eu depois de alguma pesquisa percebi que se tratava do registro mais a norte conhecido até à altura. Portanto, é tipicamente um animal de águas quentes, de latitudes tropicais, e que encontrava aqui na Berlenga, portanto, pela primeira vez, enfim, segundo os registros científicos que havia até à data. Hoje em dia, mergulhamos precisamente no ponto onde eu encontrei este animal e facilmente encontramos 4, 5 indivíduos num mergulho apenas. Portanto, isto acaba por jogar um bocadinho também com a minha faceta científica e perceber um bocadinho que a fotografia permite-nos, enfim, estar mais atento a algumas coisas que vão, enfim, aparecendo e perceber que estas tendências, nomeadamente a questões do aquecimento global e do que os cientistas chamam a tropicalização das nossas águas. Portanto, as nossas águas estão a começar a ter cada vez mais, devido ao aquecimento global e, portanto, à subida da temperatura das águas, começam a ter com maior frequência espécies típicas de zonas tropicais. Tanto acontece isto para esta anémona, como acontece para alguns peixes, para alguns corais, para algas, que eu tenho encontrado ao longo dos meus mergulhos e que vou percebendo que são tipicamente de zonas tropicais e que começam a ser cada vez mais frequentes e abundantes. O que é preocupante, não é? O que é preocupante, porque muitos destes organismos acabam muitas vezes por competir com os nativos por alguns recursos, como alimento, como espaço, como, enfim, e acaba por ter consequências por vezes devastadoras. Portanto, muitos deles ainda não conseguimos avaliar, porque estamos, enfim, a começar agora a perceber um bocadinho melhor estes fenómenos oceanográficos, mas a verdade é que há vários casos clássicos de histórias em que as consequências podem ser devastadoras.
Esta imagem foi feita na zona do Baleal, para quem conhece a zona do Baleal, enfim, umas praias lindíssimas, mas isto foi muito próximo da praia, portanto, isto foi tirado da superfície e, portanto, de cima para baixo, o que nós vemos aqui é o fundo marinho e, portanto, o que nós estamos aqui a ver é uma autêntica floresta de algas. Uma floresta de algas, como se pode ver, de uma exuberância tremenda, portanto, com cores incríveis, portanto, há aqui várias espécies de algas, mas também várias tonalidades dentro de uma mesma espécie. E esta foto foi tirada talvez em junho, foi ali início do verão. Este não é o cenário normal no Baleal. Normalmente o que nós temos, enfim, é que acabamos por ter menos cor do que vemos aqui. Este cenário é resultante acima de tudo, de condições ótimas para a proliferação das algas. Estamos no início do verão, portanto temos dias extremamente longos, portanto muita disponibilidade de luz, portanto os dias são maiores e portanto há mais luz e portanto o que para, enfim, organismos fotossintéticos como as algas e as plantas acaba por ser interessante, portanto há mais disponibilidade de luz, mas também há outro fenómeno aqui que é extremamente importante, que é o chamado upwelling. O upwelling não é mais do que correntes de água, portanto, que vêm dos fundos submarinos e que são, portanto, vem água que vem fria e rica em nutrientes. E, portanto, é típica nos meses de verão, quando temos a típica nortada na costa portuguesa, temos também estas águas frias e ricas em nutrientes que vêm dos fundos submarinos. E, portanto, o que nós temos aqui nesta altura do ano são águas frias, extremamente ricas em nutrientes e muita luz, muita disponibilidade de luz. Portanto, um cenário perfeito para o crescimento das algas. E, portanto, cria-se este habitat que é, enfim, extremamente impactante em termos estéticos, exuberante, mas com uma particularidade muito interessante do ponto de vista ecológico. É que nesta altura do ano, e não é por acaso, a grande parte das espécies dos peixes e dos invertebrados da nossa costa estão no seu processo de reprodução, é a época de reprodução. E, portanto, o que acontece é que, enfim, os pequenos alevins, as larvas, os pequenos juvenis de peixes e de invertebrados encontram neste habitat, portanto, nas algas, uns esconderijos perfeitos que lhes permite, muitas vezes, fugir dos predadores que encontram no oceano. E, portanto, estes habitats, que os cientistas chamam as áreas nursery, ou as áreas berçário ou maternidade, precisamente porque acabam por albergar as formas de vida mais pequenas, são fundamentais para que estas espécies maximizem a sua possibilidade de sobreviver e, portanto, chegar à idade adulta. O que se tem verificado é que, com o aquecimento global e, portanto, estas alterações climáticas, os fenómenos de upwelling, portanto, as tais águas frias e ricas em nutrientes, têm sido cada vez menos frequentes e menos intensos. E, portanto, podemos perceber que o aquecimento global acaba por comprometer o upwelling e, consequentemente, comprometer a formação destes habitats e naturalmente, a sobrevivência de muitas espécies da nossa costa. Trago-vos esta imagem. Esta é uma das poucas imagens que foi feita, que não foi feita em águas nacionais. Eu tentei dar primazia a fotos, portanto, de águas nacionais. Esta foi, mas eu acho que é uma foto extremamente importante, que traz uma mensagem também relevante, que é a chamada pesca fantasma. Pesca fantasma, para quem não sabe, define-se como qualquer utensílio de pesca que é perdido ou abandonado, portanto, no mar, e que acaba por continuar a pescar eternamente. É o caso desta armadilha, ou couve, como quiserem chamar, que eu encontrei nas águas de Cabo Verde, onde estavam dois peixes-balão, curiosamente duas espécies diferentes de peixe-balão, e que eventualmente iriam morrer se não tivessem sido libertadas e esta armadilha trazida para a terra para reciclagem. Infelizmente, nem todas as espécies têm a mesma sorte. Trago-vos um exemplo de uma tartaruga verde juvenil ainda, também nesta mesma viagem a Cabo Verde, e que os locais batizaram de Margarida. A Margarida era uma tartaruga que vivia numa baía abrigada, muito próximo da cidade, portanto, em São Vicente, na ilha de São Vicente, muito próximo da cidade essa onde operavam 3 ou 4 centros de mergulho. E, portanto, a partir do momento em que a Margarida se estabeleceu nesta baía abrigada, próximo da cidade, os centros de mergulho começaram a ter um produto, digamos assim, de fácil acesso e com um rendimento muito interessante. Portanto, a partir do momento em que
os turistas tinham a possibilidade de ver tartarugas, eles diziam sempre que sim. Portanto, estes animais são enfim, muito emblemáticos, muito icónicos, os mergulhadores querem sempre ver uma tartaruga e, portanto, o que acontecia era que os centros de mergulho faziam agora uma viagem para levar os turistas a ver estas tartarugas, que era de cerca de 3 a 4 vezes mais curta do que tinham de fazer antes para ver os mesmos animais. E, portanto, como podem calcular, em termos de custos enfim, para o centro de mergulho, acabava por ser substancialmente reduzidos, oferecendo a mesma experiência. Então lembro-me, enquanto estava a mergulhar e a fotografar a Margarida, a perceber o impacto que um simples animal vivo consegue ter num centro, enfim, numa atividade, enfim, num negócio relativamente pequeno como um centro de mergulho e especialmente numa zona relativamente pobre como é São Vicente, em Cabo Verde. Eu lembro-me que passado 2, 3 meses já tinha voltado a Portugal e um colega meu que trabalhava em Cabo Verde, nomeadamente na área do mergulho, me ligou a dizer que a Margarida tinha sido encontrada morta envolvida numa rede de pesca. E, portanto, a questão da pesca fantasma e a problemática que isto tem não só em termos ecológicos, mas também económicos e sociais. Numa nota um bocadinho mais positiva sobre tartarugas, eu trago-vos outra tartaruga, uma espécie diferente. Esta é uma tartaruga careta, ou tartaruga comum, ou tartaruga boba. Estes nomes comuns, enfim, cada um chama um bocadinho o que quer, tendo um bocadinho também da zona do país ou do mundo. Mas esta tartaruga existe com bastante abundância nas águas, enfim, essencialmente águas insulares, portanto, os Açores, a Madeira, Canárias, e 95% da população das tartarugas careta do Atlântico nascem nas praias da Flórida. Portanto, praticamente todas as tartarugas que nós vemos, as tartarugas careta que nós vemos no Atlântico Norte, nascem nas praias da Flórida. E não sei se provavelmente vocês já viram nos documentários, portanto, os ninhos das tartarugas normalmente são depositados na areia pela mãe e passado, enfim, algumas 3, 4 semanas, conseguimos ver, portanto, as pequenas tartarugas, portanto, saem dos ovos e, portanto, começamos a vê-los a sair do chão, a sair da areia e imediatamente se precipitam para o mar. É o que acontece com esta espécie, tartaruga careta, e, portanto, imediatamente após nascerem, lançam-se ao mar e começam aí a maior viagem e mais perigosa viagem da vida delas, portanto, que é a travessia do Atlântico. Portanto, estes animais entram na água e imediatamente embarcam na corrente do Golfo, beneficiando, enfim, da vantagem da corrente do Golfo, chegando, por vezes, em menos de um ano, à costa, portanto, das ilhas dos Açores e depois mais tarde Madeira e Canárias. Aqui vivem durante grande parte da sua vida, enfim, da fase juvenil, mas também parte da fase adulta, até que, a determinada altura, voltam a fazer a viagem inversa e voltam às praias da Flórida, onde acabam por viver grande parte da fase adulta e, eventualmente, voltarão à mesma praia, muitas vezes, para fechar o ciclo e, portanto, para voltar a reproduzir-se. Como podem imaginar, esta viagem destes animais, quando acabam de nascer, portanto estamos a falar de animais com 5, 6, 7 centímetros de carapaça, é extremamente, enfim, sinuosa, perigosa, há imensos obstáculos, imensos desafios e extremamente extenuante. Grande parte destes animais acabam por chegar às costas dos Açores desidratados, fracos, muitas vezes feridos, muitos deles acabam inclusive por não conseguir sobreviver. Este é um caso de uma pequena tartaruga, que vocês veem na imagem, que não é maior do que a palma da minha mão, e que foi resgatada, enfim, por um programa que existe nos Açores muito interessante, coordenado pelo Projeto Costa, que podem procurar na internet. Costa significa, do inglês, é Consolidating Sea Turtle Conservation in the Azores, portanto, consolidar a conservação das tartarugas marinhas dos Açores, e este programa conjuga uma diversidade de organismos e, portanto, de instituições a trabalharem em conjunto, precisamente para resgatar e reabilitar estes animais e, sempre que possível, voltar a devolvê-los ao seu habitat natural. Esta pequena tartaruga, como eu disse, não era maior do que uma palma da minha mão, estava ferida, extremamente desidratada, e ao fim de cerca de 3, 4 semanas em que foi devidamente alimentada, recuperou as forças, foi possível libertá-la, portanto, do seu meio natural, para que ela voltasse a seguir o seu rumo. E por falar em grandes migrações, trago-vos aqui uma manta, ou a jamanta, como quiserem, uma das 3 espécies de mantas que existem na nossa costa. Na verdade, existem 3 espécies, pelo menos,
de mantas que ocorrem na nossa costa, na costa portuguesa. Esta chama-lhe a jamanta chilena, e esta espécie está ameaçada, como grande parte das mantas estão ameaçadas, de extinção, e tem sido alvo de estudo dos cientistas desde há mais de uma década e meia, sensivelmente. Estes animais têm uma particularidade muito interessante, são animais tipicamente oceânicos, portanto, migram durante grandes distâncias e, portanto, não sei se... ok, aí está. Migram grandes distâncias e vivem, portanto, em um ambiente aberto, portanto, o oceano aberto. O que faz com que o seu estudo é extremamente difícil, porque, enfim, toda a logística e o custo que implicaria o estudo destes animais no oceano aberto torna difícil este estudo, e, portanto, o conhecimento é ainda relativamente escasso, apesar de ser um animal de grandes dimensões. Curiosamente, o que se sabe é que estes animais formam grandes agregações, e em particular em 2 pontos dos Açores, ao largo da Ilha do Faial e ao largo da Ilha de Santa Maria, no que são chamados os montes submarinos. Portanto, montes submarinos mais não são do que autênticas montanhas, que vêm, enfim, desde fundos abissais, e que se elevam desses fundos, por vezes atingindo quase a superfície da água, quase a superfície do mar. Neste caso, esta fotografia de uma agregação de jamantas foi tirada na Baixa do Ambrósio, ao largo de Santa Maria, cujo topo do monte está a cerca de 50 metros de profundidade. E, portanto, estas agregações são... Desculpa interromper, tenho a sorte de já lá ter mergulhado, e de ter vivenciado isso. É uma experiência fabulosa. É, sim, senhora. É, de facto, único. Do Ambrósio. Exatamente. E, portanto, a partir do momento em que se sabe que nos meses de verão, que isto acontece essencialmente nos meses de verão, idealmente a partir de final de junho até final de setembro, início de outubro, é quando se sabe que estes animais estão lá. Portanto, é quase como marcar no calendário, ok, estes vão lá estar nesta altura, então os cientistas, digamos que vão de armas e bagagens até perto deste ponto, e assim conseguem estar muito próximo destes animais durante algum tempo e estudar um bocadinho mais sobre assim, o seu comportamento, a sua ecologia, para daí conseguir melhor definir estratégias para a sua conservação. Em 2018 eu tive a oportunidade de acompanhar uma cientista, Ana Filipa Sobral, da Universidade dos Açores, que está a desenvolver o doutoramento dela precisamente nas mantas do Oceano Atlântico, e o que vocês veem aqui é, neste caso, é a Ana Filipa nesta imagem, e o que ela tem na mão é uma vara de biópsia, portanto, naquela ponta mais clara, que vocês não sei se conseguem ver na fotografia. Sim. É uma ponta metálica que tem uma pequena lâmina e que permite a Ana Filipa dar quase uma picada, digamos assim, nas mantas e extrair um bocadinho da epiderme destes animais. Esta amostra de tecido é depois usada pela Ana Filipa no seu estudo, numa análise genética, em que ela vai perceber um bocadinho mais sobre a estrutura da população. E isto é absolutamente fundamental para perceber se esta população está ligada com a do Atlântico Sul, se está ligada com o Atlântico Oeste, perceber um bocadinho mais sobre o estado geral desta população e perceber também um bocadinho mais sobre a sua ecologia funcional. Eu lembro-me que uma das primeiras coisas que a Ana Filipa me pediu quando eu cheguei aos Açores foi para fotografar o ventre das mantas, portanto, a parte de baixo das mantas. E aqui estou eu, a fotografia é do meu amigo Roberto Formiga, que estava comigo a fazer este trabalho, e aqui estou eu a fotografar uma das mantas que estava na água neste dia. E esta é a imagem resultante. E agora, esta é a parte curiosa de uma das técnicas muito interessantes que a Ana Filipa usa e que é usada, enfim, noutros animais, nomeadamente em cetáceos, portanto, cachalotes e alguns golfinhos também, mas também em animais terrestres, que é chamada a técnica de fotoidentificação. Portanto, através de fotografias, é possível determinar cada indivíduo que se encontra, portanto, na população, portanto, que encontra no mar. O que a Ana Filipa criou foi um catálogo, digamos assim, e, portanto, isto podem aceder também na internet, ao projeto, que é o Manta Catalog Project, portanto, Manta Catalog Açores, Manta Catalog Project Açores, ou Manta Catalog Açores, exatamente, Manta Catalog Açores, e, portanto, o que ela tem é um catálogo em que qualquer pessoa, qualquer mergulhador, pode contribuir para enfim, fazendo ciência, portanto, chamado Citizen Science. Portanto, qualquer mergulhador que vá mergulhar com mantas e que tire umas fotografias
pode aceder portanto, ao portal, portanto, ao Manta Catalog Açores, pode fazer o upload da fotografia e deixar alguns dados, nomeadamente em que dia é que foi, em que local é que foi, coordenada geográfica, etc, etc. E a Ana Filipa, graças a um software específico que ela usa, consegue identificar a manta através enfim, não sei se vocês conseguem ver, mas na parte traseira, digamos assim, do ventre da manta, existe um padrão acinzentado, e esse padrão acinzentado que vocês veem, portanto, junto à cauda, portanto, no final, digamos assim, das asas, na parte de trás, é o único de cada espécie, portanto, funciona como uma impressão digital. E, portanto, a partir do software, a Ana Filipa insere esta fotografia nesse catálogo e o catálogo vai dizer se já há um match para este animal ou não. Um bocadinho como nós vemos aí no CSI, quando pomos a impressão digital e imediatamente descobrem quem é o gajo que anda aí a roubar os carros. Portanto, é mais ou menos algo do mesmo género. E, portanto, percebemos que, imaginemos que esta manta já esteve nos Açores, já foi fotografada, digamos, há 10 anos, percebemos que esta manta voltou aos Açores e eventualmente há alguém que carrega o mesmo animal na África do Sul há 2 anos atrás. Portanto, começamos aqui a criar uma teia de colaboradores que, na verdade, não precisam de ser cientistas, mas sim, simplesmente pessoal que está interessado em ajudar e que vai fotografar umas fotografias, portanto, chamado Citizen Science, e que vai ajudando os cientistas a perceber um bocadinho mais por onde é que estes animais andam, quais é as distâncias que se deslocam, e tudo isto acaba por ser fundamental para termos um bocadinho noção do que é a população, e toda a ecologia funcional é fundamental para perceber de que modo é que podemos melhor proteger estes animais. Trago-vos esta imagem que penso que ela simboliza um dos grandes problemas que, enfim, os tubarões enfrentam hoje em dia, que é a chamada prática do finning. Finning, para quem não sabe, vem do inglês, portanto, o fin, barbatana, e o finning tem a ver com o corte da barbatana do tubarão, essencialmente para a sua venda no mercado asiático, para a famosa sopa de barbatana de tubarão, enfim, que é um produto que continua a ser muito procurado no mercado oriental, porque dá estatuto, portanto, e eles são muitos, como podem imaginar, e portanto existe pelo mundo todo uma procura incessante pelas barbatanas do tubarão para para alimentar este mercado sedente deste produto. A prática do finning é uma prática extremamente cruel. Portanto, o que se passa aqui o tubarão é pescado, as suas barbatanas são literalmente arrancadas, portanto, cortadas, e normalmente a carcaça, portanto, o corpo do tubarão é devolvido à água, uma vez que o seu valor acaba por ser muito inferior das barbatanas. E, portanto, o que esta malta quer essencialmente as barbatanas, porque é o que tem valor. E, portanto, o que se passa muitas vezes aqui é que as barbatanas são cortadas e a carcaça é devolvida ao mar, muitas vezes com o animal ainda vivo. Ora, grande parte das espécies do tubarão, como é este caso, o tubarão azul, que é a espécie mais pescada a nível mundial, grande parte das espécies de tubarão precisa de estar em constante natação para poder oxigenar os seus tecidos, portanto, tem de estar em constante movimento para conseguir respirar. Portanto, a partir do momento em que o tubarão deixa de ter barbatanas, torna-se, no caso, um tronco morto que afunda, enfim, até ao chão e, portanto, acaba por morrer sufocado. E isto é a triste realidade. Daqui a por aí no CNN. Eu tenho os mesmos gajos a debater. Depois, a questão da importância que têm os tubarões não se limita à questão ecológica, em particular, enfim, já que estamos a falar em Portugal, em particular nas ilhas do Pico e do Faial, particularmente, estes animais acabam por ter um papel acrescido do ponto de vista comercial e do ponto de vista, neste caso, do ecoturismo. Estes animais atraem turistas do mundo inteiro que vêm até às águas límpidas dos Açores para mergulhar com estes magníficos animais. E, portanto, como podem ver, estes animais são extremamente curiosos, aproximam-se bastante dos mergulhadores, neste caso este animal aproximou-se bastante da milente, e, portanto, acabam por ser um dos produtos mais vendidos por grande parte dos centros de mergulho no Pico do Faial. E, portanto, podem imaginar que mergulhadores de vindo do mundo inteiro e passando uma semana nestas ilhas a fazer estes mergulhos, enfim, o impacto económico que acaba por ser significativo. Daí a importância acrescida de proteger estes animais. O facto destes animais
serem, como eu disse, extremamente curiosos, fez com que cientistas da Universidade dos Açores, nomeadamente o meu amigo Jorge Fontes, tivessem uma ideia enfim, de começar a pôr marcadores nestes animais, portanto, como se faz noutro tipo de animais, como já falei também terrestres, mas não só, portanto, transmissores que permitisse perceber um bocadinho mais por onde é que estes animais andavam, por onde é que andavam, com o que é que interagiam, um bocadinho, perceber um bocadinho mais da sua ecologia. E, portanto, através de um sistema engenhoso e inovador, portanto, criou uns protótipos que vocês veem ali naquele mergulhador, que tem um laço e na outra ponta tem digamos um mini foguetão, um mini rocket vermelho. Aquele mini rocket acaba por ter dentro, enfim, todo um componentes eletrónicos de um típico transmissor e que permite detectar informação diversa e muito importante, nomeadamente temperatura da água, profundidade, aceleração, velocidade e localização geográfica, com bastante exatidão. E, portanto, estes marcadores, quando acoplados a um animal, permite perceber por onde é que ele anda e qual o tipo de comportamento que ele tem em relação ao seu, enfim, ao meio em que se encontra. Aquele laço é, de facto, o caráter inovador deste estudo e desta ferramenta. Aquele laço vai servir para, digamos, marcar o tubarão e, portanto, pôr o transmissor a reboque do tubarão. E, portanto, o que este cientista e mergulhador está a fazer é fazer uma laçada, digamos assim, ao tubarão. Portanto, vai passar aquele laço pelo focinho do tubarão e o tubarão, a partir desse momento, vai ficar marcado e, portanto, vai rebocando o rocket e o transmissor e, portanto, esse transmissor começa a registar a informação, percebendo exatamente por onde é que este tubarão vai andar. E aqui temos um tubarão já marcado e com o transmissor já a recolher a informação. O facto mais curioso e mais, digamos, revolucionário em relação a esta metodologia é que isto é suposto ser uma metodologia, portanto, a ideia é ter dados de curta duração, portanto, nomeadamente 24 a 48 horas, é o que interessava aos cientistas neste momento perceber, e, portanto, o que acontece aqui é que este laço, este é semelhante a um arnês, tem um olhalo, portanto um anel, digamos assim, metálico, constituído por uma liga galvânica que se começa a dissolver quando em contacto com a água salgada. Portanto, o que é que isto significa? A partir do momento em que é posto na água e portanto, que é posto no tubarão, já uma parte do arnês, portanto, o olhalo metálico, já se está a dissolver. E, portanto, entre 24 a 48 horas, este olhalo vai se dissolver por completo, fazendo com que o arnês se abra e todo o dispositivo, porque tem flutuabilidade positiva, vem até à superfície, emitindo um sinal que, através de um conjunto de GPS e rádio, pode ser detectado pelos cientistas. A partir desse momento, os cientistas sabem que o transmissor foi libertado, conseguem ir até ao transmissor, recolhê-lo, fazer o download de informação e perceber exatamente por onde é que este tubarão andou durante as últimas 24 a 48 horas. E por onde é que andou, como é que se movimentou, em que profundidades é que andou, temperaturas, etc, etc. Portanto, tudo informação muito importante para perceber um bocadinho melhor acerca dos movimentos dos tubarões em águas açorianas. Nuno, força. Fiquei mais descansado quando explicaste que isto não ficava eternamente na... Exatamente. É logo a preocupação. É logo a preocupação do pessoal. Não. Que a ciência estava a prejudicar bastante a natureza. Não, senhor. É de facto, essa é de facto, poderia ser uma preocupação, mas essa preocupação fica descartada a partir do momento em que 100% dos transmissores acabaram por se soltar graças ao olhar metálico. Portanto, é extremamente eficiente o mecanismo e, portanto, os animais não acabam por incorrer em nenhum problema, como vemos às vezes acidentalmente presos em plástico. Não é o caso aqui. E conseguimos obter informação muito pertinente. Trago-vos outra imagem. Esta imagem foi feita no Porto Santo, da Madeira. E o que nós vemos aqui, enfim, não falo do ponto de vista geológico, eu já fiz esta apresentação para geólogos e imediatamente contradizeram-me e ficaram ofendidos, porque eu disse que isto era um fundo muito pobre. E os geólogos não gostaram, disseram que isto não era um fundo muito pobre. Portanto, do ponto de vista biológico, isto acaba por ser um fundo aparentemente muito pobre. Não vemos aqui muita vida, não vemos aqui algas, não vemos aqui, enfim, vemos aqui muitos organismos, essencialmente vemos rocha e areia. E isto é muito o típico fundo de Porto Santo, quando mergulhamos lá. E, portanto,
começamos a tentar perceber, mas o que é que se passa aqui exatamente? O que é que leva a estes fundos tão pobres? E a resposta aqui é essencialmente e prende-se com uma população de ouriços que entrou num descontrole por completo. Portanto, os ouriços são animais herbívoros e, portanto, alimentam-se de algas, e a sua população está totalmente descontrolada. Portanto, existem muitos ouriços. Portanto, imediatamente, quando uma alga começa a crescer ou a tentar crescer, são devorados pelos ouriços. E, portanto, os ouriços acabam por, digamos que, moldar esta paisagem, tornando-a extremamente pobre, porque não só estamos a falar da ausência de produtores primários, tanto como as algas, mas também as algas acabam muitas vezes por albergar todo um conjunto de pequenos organismos, como pequenos moluscos, pequenos crustáceos, até peixes, que, enfim, nas suas folhas, junto às suas raízes, digamos assim, e que acabam por criar ali, digamos, micro-habitats, mas também a base de toda uma cadeia alimentar enfim, que acabam por suportar desse ecossistema. E, portanto, algo levou a que estes ouriços se descontrolassem e que levassem um colapso, digamos assim, do ecossistema. E agora a questão é, mas o que é que levou a esta questão? É esta explosão desmesurada dos ouriços. E aqui a resposta é essencialmente sobre pesca de um dos seus principais predadores, que é o peixe-cão. O peixe-cão, tipicamente, o que ocorre tipicamente tanto nos Açores como na Madeira, Canárias, é um dos principais predadores desta espécie de ouriços do mar. O problema é que também é uma espécie muito apetecível do ponto de vista da pesca desportiva, da caça submarina e um peixe com alto valor comercial. Isso fez com que, enfim, considerado também um troféu, isso fez com que a sua população fosse caçada ou pescada, digamos assim, muito para além do que era sustentável, e os efeitos estão à vista. Portanto, os ouriços deixaram de ter predadores naturais, ou começaram a ter em muito menor número de predadores naturais, o que levou à sua explosão. Esta imagem foi feita dentro de uma área marinha protegida, onde estes animais ainda vão sendo vistos, e o que eu vos posso dizer é que, para além de ver estes animais, conseguimos ver que o ecossistema está muito mais saudável, portanto, vemos alga, vemos outro tipo de organismos, e portanto, porque também vemos menos ouriços. Daí a importância das áreas marinhas protegidas. E por falar em áreas marinhas protegidas, eu estou quase a terminar, trago-vos esta imagem de um dos pontos mais remotos em Portugal, mas uma das áreas marinhas mais antigas também do nosso país, que é do Ilhéu das Formigas, portanto, ao largo de São Miguel e de Santa Maria, aquele farol icónico, e portanto, esta área marinha protegida tem um dos pontos de mergulho mais interessantes, na minha opinião, é chamada Parede dos Meros. Os meros, para quem não sabe, são estas garoupas gigantes que em tempos foram bastante comuns na costa portuguesa, também em todo o Mediterrâneo, um bocadinho na costa africana e até ao sul do Brasil, e que hoje em dia estão quase remetidos às áreas marinhas protegidas, uma vez que têm sido alvo de uma sobrepesca tremenda e estão atualmente ameaçados de extinção. O que eu vos posso dizer é que o mergulho nas formigas é quase como uma viagem ao passado. É uma viagem tremenda, uma viagem absolutamente fascinante, em que nós conseguimos ver facilmente no mergulho 10, 15 meros de grandes dimensões e que aqui vivem como aconteceria se calhar há 100 anos, antes do nosso impacto no oceano. E, portanto, parece-me que, em jeito final de mensagem, parece-me que a mensagem é simples. Os oceanos são resilientes, mas nós temos de fazer a nossa parte e deixar que, enfim, que a coisa vá acontecendo. Isto se não queremos que os nossos filhos, que os nossos netos conheçam os meros, os tubarões azuis, os peixes-cão, as tartarugas verdes, e não apenas através de fotografias. Obrigado. Olha, Nuno, parabéns, conseguiste gerir muito bem o teu tempo. Temos aqui uma folgazinha. Obrigado. Deixa-me só percorrer aqui as perguntas de algumas pessoas. Força. O António Pegas pergunta se não é possível chipar as jamantas. Sim, e com uma técnica muito semelhante àquela. Eu tenho aí o meu website. No meu website conseguem aceder ao meu e-mail. Se o António quiser mandar um e-mail, eu posso tentar encontrar o artigo científico em que fala precisamente daquele tipo de marcador, inclusive feito para as jamantas. Porque é muito interessante e excelente pergunta. Sim, as jamantas também se fazem este tipo de marcação. Ok. A Sara Chalante pergunta se aqueles marcadores utilizados nos tubarões de alguma forma não influenciam
o comportamento do tubarão, nomeadamente então, profundidade de mergulho, etc. Claro. Excelente pergunta também, porque de facto era uma das preocupações mais que legítimas dos cientistas. Ainda não há uma resposta 100% segura. O que nós conseguimos perceber e depois de várias, perto de, eu vou dizer uma centena, mas se calhar estou a dizer por baixo, se calhar são mais, de animais marcados, o que nós percebemos é que nos primeiros segundos, digamos a 2 minutos, o animal acelera um bocadinho mais e percebe que há ali algo estranho, mas imediatamente volta ao seu aparente estado normal e, portanto, convive com os outros tubarões, porque normalmente estes tipos de tubarões são atraídos por isco. E, portanto, normalmente temos isco, não alimentação de tubarão, mas simplesmente engodo, que faz com que eles fiquem ali numa determinada zona. E, portanto, é assim que conseguimos atrair, tanto para o mergulho recreativo, mas depois também para a marcação. E o que nós percebemos é que, passado alguns segundos, 1 minuto no máximo, este tubarão volta ao comportamento normal e normalmente a cheirar a caixa de engodo e, portanto, a conviver com os outros, aparentemente num comportamento absolutamente igual ao que tinha antes de ser marcado. Agora, quer dizer, não há um estudo específico para isso, pode ser algo a pensar no futuro pelos cientistas, não sei, mas a ideia que temos é que não os afeta. O ideal é evoluir na forma de chipar de forma a que cause o mínimo impacto possível. Exatamente. Olha, o Rodrigo Alberto faz uma pergunta que não tem diretamente a ver com a fotografia subaquática e sobre este mundo, mas tem a ver com o mergulho. Pergunta se é seguro e benéfico. Isso pode desmistificar um pouco. No fundo, é a tua opinião sobre o mergulho. Se não percebi a pergunta. Mergulhar é seguro, benéfico? Pode desmistificar um pouco? Resposta sim e sim. É seguro, desde que feito com as regras de segurança que existem para o mergulho, tal como qualquer atividade. Tem sempre os seus riscos, mas cumprindo um determinado protocolo e um conjunto de regras que são subejamente conhecidas quando se faz a certificação, é uma atividade perfeitamente segura. Se é benéfica, eu acho que sim, quer dizer, dá-nos uma oportunidade de conhecer um mundo que está aqui à nossa porta e que para muita gente é desconhecido e de valorizar o nosso planeta azul e, portanto, eu acho que isso só por aí é benéfico. Portanto... Bom, e deixa-me acrescentar, portanto, no país todo existem várias boas escolas de mergulho. Exatamente. Portanto, é questão de escolher uma escola. Há várias zonas de mergulho por excelência, quer no continente, quer nas ilhas. Por isso é escolher uma boa escola e depois iniciar no mergulho. É muito desafiante e está aberto a qualquer idade e mesmo a pessoa não tem que ter uma forma física extraordinária, portanto, qualquer pessoa praticamente pode se iniciar no mergulho. Depois tinha aqui uma pergunta que era sobre... Deixa-me só ver... o Nuno Castro perguntava numa daquelas fotografias se aquela anémona é uma Alicia mirabilis. Precisamente, é isso mesmo. É isso mesmo, Alicia mirabilis. Equipamento há alguns anos pouca gente conhecia. Hoje em dia já vai sendo mais conhecida, lá está, porque começa a aparecer cada vez com maior abundância. Pois, nós ontem estivemos a falar sobre sustentabilidade e uma das coisas que se falou foi o aquecimento global. Tem implicações neste tipo de fenómenos, não é? Exatamente. O Rui Lopes pergunta aqui que equipamento fotográfico utilizas? Marca, modelo da caixa estanque. Então, eu trabalho com uma câmara Nikon D750 e a caixa estanque uso uma marca que é a Subal, uma marca austríaca, já desde há bastantes anos, que eu sou particularmente fã. E pronto, e os flash uso iClight. Quando uso flash uso iClight. Ok, o Tiago Jesus pergunta se o banco Princesa Alice vale a pena por causa das jamantas. Vale muito a pena, porque não só pelas jamantas, mas porque o Banco Princesa Alice muitas vezes acaba por ter surpresas curiosas, como marlins ou enfim, tipos espadartes, ou enfim, cardumes enormes de barracudas, como vários tipos de atuns, enfim, há sempre surpresas no Banco Princesa Alice. Olha, Nuno, agora uma pergunta minha. Já tiveste a sorte de apanhar o tubarão-baleia ou ainda não? Vários. Tens aí uma foto em cima do lado esquerdo no slide.
Foi feita em Santa Maria há 2 anos, penso eu. Sim, inclusive já marcámos um tubarão-baleia em Santa Maria o ano passado, marcámos um tubarão-baleia com um transmissor semelhante. Foste com o Manta Maria ou com outros? Trabalhei com o Manta Maria em 2018, trabalhei com a Aliotis, quando marcámos o tubarão-baleia e com o pessoal da Universidade dos Açores, portanto, já trabalhei também com... Não me lembro agora do nome do... Pois. Enfim, eu em várias 2020 pessoas. tive a sorte de fazer um mergulho lá no Ambrosa em que vimos o tubarão-baleia muito perto. Foi dos dias mais marcantes da minha vida, portanto foi daqueles dias que nunca esquecerei. O único sítio da Europa para ver tubarões-baleia, em Portugal. Fabuloso, mais uma coisa fantástica. Fabuloso. Não sei se há mais questões, deixa-me percorrer isto de novo. Se não houver mais questões, queres acrescentar mais alguma coisa, Nuno? Temos aqui uma folguinha. Essencialmente, agradecer a oportunidade de divulgar um bocadinho do que é este tipo de trabalho. Este tipo de trabalho, eu penso que é de comunicação do que é o nosso mar, do que é a riqueza tremenda que nós temos, mesmo aqui à nossa porta, e que muitas vezes não temos ideia. Estamos a falar de alguns dos animais mais icónicos do mundo, estamos a falar aliás, este slide é bem elucidativo disso, estamos a falar de cachalotes, estamos a falar de tartarugas, estamos a falar de mais de 40 espécies de tubarões na nossa costa, coisa que as pessoas não fazem ideia. Estamos a falar de mantas, estamos a falar do maior peixe dos oceanos, tubarão-baleia. Tudo isto no nosso mar é de facto um privilégio tremendo que nós temos. E que eu acho que importa preservar, e portanto todo este tipo de iniciativas como o Treino de Mar teve, são de salutar, e mais uma vez agradecer e dar os parabéns por esta iniciativa e por termos, enfim, uma plateia tão composta, porque de facto nunca são demais estas atividades e as pessoas saberem que de facto tudo isto existe aqui e importa preservar. Nuno, faz aquilo que gostas. Exatamente, sem dúvida. Sou um privilegiado. Como é que distribuis o teu tempo entre o mergulho e outras atividades que tenhas? com muito custo. Não, faço outras coisas. Tens filhos ou não? Tens filhos? Ainda não. Mas tenho um cão que é o diabo. É quase como 2 filhos. Não, estou a brincar. Mas mergulhas semanalmente? Qual é a frequência com que mergulhas? Não, hoje em dia não. Quer dizer, se puder sim. Aliás, eu quando me ligaste, eu estava, a semana passada, estava nas Maldivas a fazer um trabalho. Estive no Sri Lanka, nas Maldivas, uma semana a fazer um trabalho com fotografia. De vez em quando aparecem assim umas coisas meio exóticas. Infelizmente não tanto como eu gostaria, mas também porque o meu trabalho não é só isto. Mas estou ligado à gestão da Reserva Marinha das Berlengas, faço investigação, estou a trabalhar num outro livro, portanto há muita coisa que vou fazendo em paralelo e tudo coisas que me dão imenso gozo, mas infelizmente o tempo nunca chega. Pois, Nuno, fantástico, foi um prazer conhecer-te. Obrigado, igualmente.